Questão árabe-israelense na Palestina. O povo hebreu, agora chamado de judeu, sempre quis retornar à Palestina, sua terra de origem. Eles foram expulsos pelos babilônios e pelos romanos, sendo obrigados a se espalhar pelo mundo, o que chamamos de diáspora. Nas últimas décadas do século XIX, iniciou-se o sionismo, ou nacionalismo judaico, que foi um movimento político e filosófico com o objetivo de retornarem às origens e pretendendo tornar a Palestina um Estado independente unificado. Em 1897, quando a Palestina estava sob o controle do Império Otomano e ocupada por árabes, aconteceu o primeiro Congresso Sionista. Um grupo de rabinos foi enviado à Palestina para verificar se era possível o retorno das famílias judias. Os líderes religiosos enviaram uma mensagem que alertava para a ocupação da Palestina pelos árabes. A noiva é bela, mas casada com outro homem. A Inglaterra declarou apoio ao sionismo, mas acabou tomando o lado dos árabes e auxiliando na criação de um reino árabe independente. O governo britânico precisava de apoio para lutar contra o Império Otomano na Grande Guerra. Com Hitler no poder na Alemanha e os movimentos antissemitas crescendo na Europa, a imigração de judeus em direção à Palestina aumentou muito, mesmo com a presença dos árabes. Eles buscavam a terra prometida em busca de sobrevivência. No fim da Segunda Guerra, foram divididas as terras que pertenciam ao Império Turco-Otomano. A Inglaterra ficou com a administração da Palestina. Com a imigração, cresceram os conflitos entre árabes e judeus, e a ONU precisou intervir. Em 1948, a ONU criou o Plano 181, dividindo a Palestina em Estado judeu, Estado de Israel, com 56,5% do território, e Estado palestino, pertencente aos árabes, com 42,9% do território. A proposta da ONU não foi aceita pelos árabes, que ficaram com a menor parte do território, e logo, conflitos iniciaram na região. O primeiro ocorreu em 1948 e 49. Vários países vizinhos não reconheceram o Estado de Israel e iniciaram o ataque. Um cessar-fogo foi medido pela ONU, mas não foi aceito. As batalhas continuaram até que em julho de 1949 foi feito um armistício, também proposto pela ONU, e o conflito teve fim. Os israelenses acabaram ampliando seu território, mas a um custo elevado. 5.000 judeus foram mortos e 2.000 ficaram feridos. Entre os árabes, os números são ainda maiores, porém nunca foram oficialmente divulgados. Guerra do Canal de Suez. Mesmo que o conflito armado entre árabes e israelenses tivesse acabado em 1949, a tensão entre os dois só aumentou. Nisso, em 54, Nasser se tornou governante do Egito por meio de um golpe de Estado e se estabeleceu como apoiador do pan-arabismo. Com a criação do Estado de Israel, Nasser e outros líderes árabes arquitetaram contra o novo país com o objetivo de expulsar os judeus da Palestina. A Jordânia, por exemplo, organizou um boicote econômico e o Egito estatizou o Canal de Suez, que era o principal caminho de comércio com a Europa. Isso deixou a França e a Inglaterra totalmente desgostosas, o que também chamou a atenção de outras potências que viviam a Guerra Fria. Em 29 de 10 de 56, Israel conquistou as terras da Península do Sinai e faixa de Gaza, com o apoio da França e Inglaterra. Mas os árabes ficaram do lado do Egito. Estados Unidos da América e Rússia, então, que não estavam gostando nada disso, obrigaram Israel a retirar suas tropas da península e da faixa de Gaza. Guerra dos 6 Dias. Durante uma conferência no Cairo, em 64, a Liga dos Países Árabes declarou abertamente que seu objetivo era destruir o Estado de Israel. E nesse embalo foi criado o Movimento para a Libertação da Palestina. Representantes da ONU foram retirados da região, os únicos que estavam tentando apaziguar esse conflito. No dia 5 de 6 de 67, Israel atacou o Egito, que, mesmo fortemente armado, perdeu quase toda a sua força aérea. Israel tomou parte de Jerusalém sob o comando de Moshe Dayan. Em apenas 6 dias, conseguiram conquistar um grande território, a parte da faixa de Gaza, Cisjordânia, as colinas de Golã e parte oriental de Jerusalém.
Guerra do Yom Kippur. As coisas só ficavam mais difíceis entre Israel e os países vizinhos. Depois da Guerra dos 6 Dias, os países árabes começaram a formar alianças entre si para forçar Israel a devolver as terras conquistadas. O Egito promoveu ataques de artilharia nas fronteiras próximas do Canal de Suez, para manter a tensão entre os israelenses. Com a Guerra Fria acontecendo, o mundo estava se dividindo em posicionamentos, e o Oriente Médio também. O RSS passou a apoiar os países árabes e os Estados Unidos e Israel. No dia do Yom Kippur, Dia do Perdão, importante feriado judeu, Egito e Síria atacaram Israel quando estes não estavam esperando, recuperando então parte dos territórios das colinas de Golã e Península de Sinai. A interferência das potências URSS e Estados Unidos fez com que o conflito não continuasse e piorasse a situação da região. Claro, com segundas intenções, pois o mundo passava pela primeira crise do petróleo, o que deixava o Oriente Médio extremamente valorizado. Enquanto isso, a população de imigrantes de Israel só crescia. Sobre o Estado palestino. A ONU propôs que fosse criado um Estado judaico e um Estado palestino, mas até hoje a ideia é rejeitada, pois os palestinos exigem a criação de um Estado nacional. Em 59, foi fundado o Movimento para a Libertação da Palestina, liderado por Yasser Arafat. Pregavam a luta armada e destruição de Israel. Eram conhecidos como Al-Fatah. Logo depois criaram a Organização para a Libertação da Palestina, OLP. Realizavam ações terroristas. Nos anos 90, até foi recogitada a ideia de deixar a Palestina biestatal. No entanto, foi tudo por água abaixo, por conta das disputas pelo território de Jerusalém, que era muito importante devido às crenças de cada um deles. E mesmo com todos os esforços para resolver tudo, a paz ainda não chegou à Palestina.